Amityville. Uma cidade tranquila, um lugar para famílias, mas na Avenida Ocean havia uma casa com um segredo terrível. Era uma casa grande, uma linda casa, mas algo nela parecia errado. A casa no número 112 da Avenida Ocean parecia comum por fora, mas por dentro a escuridão pairava. Era uma escuridão que havia se infiltrado nas paredes, uma escuridão nascida de um crime horrível. Esta é a história do Horror de Amityville. Um ano antes, a casa havia testemunhado o verdadeiro horror. Ronald DeFeo Jr., guiado por vozes que só ele podia ouvir, assassinou toda a sua família. Ele os matou a tiros, um por um, enquanto dormiam em suas camas. Os assassinatos de DeFeo chocaram a comunidade. Como algo assim poderia acontecer em sua cidade pacífica? A casa permaneceu vazia, uma testemunha silenciosa do indizível. Ninguém imaginava que o pior ainda estava por vir. George e Kathy Lutz eram um jovem casal com filhos. Eles tinham sonhos e esperanças, como qualquer outra família. Eles estavam procurando um novo começo, um lugar onde pudessem deixar para trás os problemas do passado e construir um futuro brilhante. Eles encontraram a casa na Avenida Ocean, uma pechincha que eles não podiam deixar passar. A casa era grande, espaçosa e parecia perfeita para a família. Eles sabiam sobre o seu passado, mas não tinham medo. A história da casa não os intimidava. Ao contrário, eles viam isso como uma oportunidade de recomeçar. Eles acreditavam que poderiam construir um lar ali, um lugar de amor e alegria. A casa seria um refúgio, um santuário onde poderiam criar seus filhos com segurança e felicidade. Eles se mudaram, inconscientes da escuridão que os aguardava. A mudança foi cheia de esperança e entusiasmo, mas havia algo sinistro à espreita. A casa os recebeu de braços abertos, mas não os deixaria ir. O que parecia ser um novo começo, logo se transformaria em um pesadelo, à medida que a verdadeira natureza da casa se revelava. Coisas estranhas começaram a acontecer quase imediatamente. Sussurros à noite, cheiros fétidos sem origem, pontos frios que lhes causavam arrepios na espinha. Kathy sentia que alguém a observava, uma presença invisível que a enchia de pavor. As crianças também vivenciaram eventos terrificantes. Seu amigo imaginário, Jody, não era tão imaginário assim. Ele era algo mais sombrio, algo sinistro. A casa estava viva e se alimentava do medo deles. Seção 5. O livro e a reação. A família Lutz fugiu da casa após apenas 28 dias, expulsa pelo horror implacável. Sua história se tornou uma sensação, um livro best-seller, o Horror de Amityville, que causou arrepios nos leitores de todos os lugares. Mas com a fama veio o escrutínio. Céticos surgiram questionando a história dos Lutz. Era real ou uma farsa elaborada? O debate continuou, dividindo crentes e descrentes. Seção 6. Céticos e crentes. Alguns descartaram as experiências dos Lutzes como truques da mente, alimentados pelo estresse e pela história macabra da casa. Eles apontaram inconsistências nos relatos dos Lutz, questionando seus motivos. Outros acreditaram. Eles argumentaram que as evidências eram convincentes demais para serem ignoradas. Os Lutz não tinham nada a ganhar mentindo, disseram eles. Eles arriscaram suas reputações para contar sua história, uma história que os gelou até os ossos. Seção 7. O poder da crença. A verdade, como sempre, permaneceu indefinida. O horror de Amityville foi real ou um produto da nossa imaginação coletiva? Talvez a resposta não esteja nos eventos em si, mas em nossa vontade de acreditar. Somos atraídos por histórias sobrenaturais, pela possibilidade de que existam forças além da nossa compreensão. Essas histórias exploram nossos medos mais profundos, lembrando-nos de que nem sempre estamos no controle. Seção 8. Amityville. Um legado de medo. A casa de Amityville ainda está de pé, uma sentinela silenciosa na Avenida Ocean. Desde os eventos trágicos que ocorreram em 1974,
A casa tem sido um ponto focal de mistério e medo. Ela se tornou uma atração turística macabra, atraindo visitantes curiosos de todo o mundo. Pessoas de todas as idades e origens vêm para ver de perto o local onde uma família inteira foi brutalmente assassinada. Eles vêm buscando um vislumbre da escuridão, um contato com o desconhecido. Muitos acreditam que a casa ainda está assombrada pelos espíritos das vítimas, enquanto outros vêm apenas pela curiosidade mórbida. O legado do horror de Amityville continua vivo. Um lembrete arrepiante de que algumas casas guardam segredos que é melhor não serem perturbados. A história foi contada e recontada em livros, filmes e documentários, cada um adicionando sua própria camada de mistério e medo. É uma história que continua a fascinar e aterrorizar, um testemunho do poder duradouro do medo. A casa de Amityville não é apenas uma estrutura física, é um símbolo do desconhecido, um lembrete de que o mal pode residir em qualquer lugar, até mesmo em um bairro tranquilo. E assim, o legado de medo e fascinação perdura, atraindo aqueles que buscam entender o inexplicável. Seção 9. Em que você acredita? O horror de Amityville é uma história que desafia explicações fáceis. É uma narrativa que tem intrigado e assustado pessoas por décadas, misturando fatos e ficção de uma maneira que nos deixa questionando o que é real. É uma história que nos força a confrontar nossas próprias crenças sobre a natureza da realidade. Quando ouvimos sobre eventos inexplicáveis, somos levados a refletir sobre nossas próprias experiências e o que consideramos possível. Então, eu pergunto a você: em que você acredita? Você acredita no sobrenatural? Acredita que existem forças além da nossa compreensão, que podem influenciar nossas vidas de maneiras misteriosas? Você acredita que casas podem ser assombradas pelos espíritos daqueles que morreram lá? Que as memórias e emoções de vidas passadas podem impregnar um lugar, tornando-o um portal para o desconhecido? Ou você acha que é tudo apenas um monte de bobagem? Que as histórias de fantasmas e assombrações são apenas produtos da nossa imaginação fértil, alimentadas por medos e superstições antigas? A resposta, meu amigo, depende de você. Cada um de nós carrega suas próprias crenças e ceticismos, moldados por nossas experiências e pelo que escolhemos aceitar como verdade. No final, o que você acredita é uma jornada pessoal, uma exploração do desconhecido que só você pode